Um dos mates mais realizados e um dos mais fáceis que existem, o escadinha. Bora comigo! O mate escadinha ou mate escada tem esse nome por causa da forma como a gente realiza o mate, tá? Bom, basicamente eu vou pedir para vocês utilizarem apenas os dois reis, rei branco e rei preto, e as duas torres brancas, tá? Posicionem o rei branco na casa Eva 1. Rei branco na casa Eva 1. O rei preto na casa Eva 8. Rei branco na casa Eva 1, estou pintando de verde a casa dele. Rei preto na casa Eva 8. Estou pintando de verde também aqui o rei preto. E as duas torres brancas, uma torre branca na casa Bela 6. Acabei de pintar de verde a casa dela. E a outra torre branca na casa Ana 7. Acabei de pintar de verde também a torre que está em Ana 7. Nesta posição, pessoal, existe apenas um único lance que a gente pode jogar de brancas para dar mate nas pretas, tá? Tentem encontrar, então, nesta posição, qual lance as brancas jogam e dão checkmate. Deem uma pausa no vídeo. Muito bem, espero que vocês tenham encontrado o lance aí que as brancas jogam e dão um mate, tá? E acertou quem disse torre de Bela 6 para Bela 8. Né? Quando a gente joga a torre em Bela 8, a torre que está em Bela 8 ameaça o rei preto, né? Estou fazendo aqui uma seta verde. Da torre branca até o rei preto. Né? E agora o rei preto ele não pode ir para nenhuma das casas ao lado, as quais estou pintando de vermelho. E ele também não pode ir para frente, né? As casas que eu estou pintando de amarelo. Né? Porque tem a torre que está em Ana 7 que impede que o rei preto possa subir e escapar da ameaça da torre de Bela 8. Tá, gente? Então, neste momento, a torre de Bela 8 ameaça o rei e o rei preto não tem para onde fugir, ou seja, checkmate. Mas por que chama checkmate escadinha, gente? Bom, este movimento que nós acabamos de fazer, né, com a torre de Bela 6, é como se a torre que está em Ana 7 fosse o nosso pé esquerdo e a nossa torre de Bela 6 fosse o pé direito, né? E nós fôssemos subir uma escada, né? A gente já está com o pé esquerdo um degrau acima, né, que é a torre de Ana 7, e o nosso pé direito, que está em Bela 6, vai subir um degrau, né, e ir para a casa Bela 8, né? Como se fosse um movimento de uma passada, né, para subir um degrau, uma escadinha, né, uma escada, ok? Vamos para o nosso próximo desafio, pessoal, para a gente poder compreender melhor essa situação. Bom, coloquem um rei branco, né, na casa Eva 1. O rei branco permanece na casa Eva 1. O rei preto agora, coloquem ele na casa Félix 6. Pintei aqui o rei branco de verde, aqui o rei preto também estou pintando de verde na casa Félix 6. Uma torre branca na casa Bela 4, a qual estou pintando de amarelo a casa dela. E outra torre branca na casa Ana 5. Muito bem, aqui novamente nós vamos executar o checkmate escadinha, tá? O checkmate escada, tanto faz, vocês escolhem o nome. E com o mesmo padrão que nós realizamos o checkmate anterior, tá? Só que nesta posição a gente vai realizar o checkmate em 3 lances, tá? Tentem encontrar a sequência inteira desses 3 lances sem retirar as peças do tabuleiro, apenas calculando com as mãos, tá, pessoal? Pausem o vídeo para que vocês possam calcular e assim que vocês encontrarem a resposta, deem play no vídeo. Muito bem, espero que vocês tenham encontrado, né? E o lance que a gente começa com o mate, para dar mate em 3 lances, é usando a torre que está em Bela 4 para Bela 6, tá? Aí vocês me perguntam, mas por que não é a torre de Ana 5? Bom,
Voltem a torre que está em Bela 6 para a casa Bela 4, pessoal. Muito bem. Agora vamos fazer de contas que a gente vai movimentar a torre que está em Ana 5. Então, movimente a torre que está em Ana 5 para a casa Ana 6. Neste momento, a torre que está em Ana 6 está ameaçando o rei, né? Portanto, é cheque. E aqui o rei, ele tem que escapar da ameaça. E neste momento, o rei sim, ele pode escapar da ameaça indo da casa Félix 6, que estou pintando de verde, para a casa Félix 7, a qual estou pintando de amarelo. Entretanto, ele não é obrigado a ir para essa direção. Como não tem mais a torre na fila 5, o rei, em vez de ele ir para o canto, que levaria o checkmate mais rápido, ele pode simplesmente ir para a casa Félix 5, o movimento que estou realizando agora. Tá? Ou seja, o rei está se afastando do canto do tabuleiro, da margem do tabuleiro. E com duas torres, né, se a gente quer dar o mate e escadinha, a gente precisa fazer com que o rei fique cada vez mais encurralado e não permitir que ele vá no meio do tabuleiro, né? É por isso que a gente não pode mexer, não é que não pode, é que não é bom lance a gente movimentar a torre de Ana 5, porque a torre de Ana 5 está na frente da torre de Bela 4, ou seja, se a gente movimenta a torre de Ana 5 para Ana 6, como acabamos de fazer, o rei ele não precisa ir para o canto, ele pode voltar para o centro, tá? Então voltem agora o rei preto na casa Félix 6 e voltem a torre branca a torre branca que está em Ana 6 para a casa Ana 5. Perfeito, pessoal. Então agora movimentem a torre de Bela 4 para Bela 6. Tá? Então o rei branco está em Eva 1, torre branca está em Ana 5 e a outra torre branca está em Ana 6. E o rei preto, que está em Félix 6, obviamente está em xeque, né, neste momento. E reparem que agora, com a torre de Bela 6, né, como a gente deu um passo com o pé direito aqui, né, com o pé esquerdo em Ana 5, lembrando que o pé direito é como se fosse o pé que está passando, o pé esquerdo subindo o degrau, né? Então o pé esquerdo é representado pela torre de Ana 5 e o pé direito representado pela torre de Ana 4. Né? Então a gente deu um passo para cima, para subir a escada, ameaçando o rei preto. E agora o rei preto ele não pode vir para Félix 5, porque a torre branca que está em Ana 5 impede esse movimento, né? Seria um lance ilegal. Então aqui o rei preto precisa subir. Então vamos pegar o rei preto que está em Félix 6 e vamos movimentá-lo para a casa Eva 7, andando com ele na diagonal. Né? Muito bem. Agora o segundo lance é movimentar o outro pé, né? Então a não ser que nós estejamos brincando na escada, subindo ela de um pé só, né? A gente vai usar um pé de cada vez quando vai subir a escada. Então como a gente andou com o pé direito, movimentando a torre de Bela 4 para Bela 6, né? Então agora a gente vai subir o degrau com o pé esquerdo, né? Então a torre que está em Ana 5 vai para Ana 7, pessoal. Então movimentando a torre aqui de Ana 5 para Ana 7. E agora a torre que está em Ana 7 está ameaçando o rei preto. Então vamos pegar o rei preto e vamos subir com ele mais uma fila, né? Mais uma fileira. E aqui então da casa Eva 7, vamos movimentá-lo para a casa Davi 8. E agora o checkmate, né, pessoal? A torre branca, perdão, que está em Bela 6, vai para Bela 8. E neste momento a torre de Bela 8 ameaça o rei preto. E o rei preto não tem nenhuma casa que ele possa jogar. Ele não pode ir para nenhuma das casas que está ao lado dele, ou seja, a casa César 8 e a casa Eva 8, porque ambas estão ameaçadas pela torre branca que está em Bela 8. E ele também não pode ir para a casa César 7, Davi 7 e Eva 7, as quais pintei de verde, porque todas essas casas estão ameaçadas pela torre que está em Ana 7, pessoal. Portanto, nós temos uma situação aqui em que as torres brancas estão encurralando o rei preto, né? Com o movimento de escada, daí o nome escadinha. Bom, vamos para o nosso último exemplo, pessoal, do mate escadinha. Vou pedir para que vocês montem a seguinte posição. O rei branco está na casa Eva 1.
o rei preto está na casa Hector 6, H6. A torre branca, uma das torres brancas, vamos usar as duas torres brancas, ok? A torre branca está na casa Bela 4. E a outra torre branca está na casa Ana 5. Muito bem, pessoal. Nesta posição, branca joga ou então um checkmate em 2 lances apenas. Apenas 2 lances, hein? Eu quero ver se vocês vão encontrar o lance aí que as brancas jogam e dão um checkmate agora. Agora não, em 2 lances, tá? Vamos ver quem é que encontra aí, tá? Pause o vídeo para que vocês possam encontrar o lance, mas sem retirar as peças, hein, gente? Calculem apenas tateando as peças e o tabuleiro. Muito bem, meus amigos. Espero que vocês tenham encontrado aí o lance, né? Que as brancas jogam e dão um checkmate em 2 lances. Quem disse torre de Bela 4 para Bela 6, né? Fez um lance muito bom, né? Porque aqui as brancas vão dar checkmate em 3 lances, não em 2. Mas como não em 2, Wendy? Você ensinou isso pra gente, que a torre ela tem que subir a escadinha e tal. Galerinha, mas esta é uma variação do checkmate escadinha. Reparem que nesta posição, o rei preto ele já está no canto, né? Só que ele não está na última fila, está na última coluna. Então, em vez de nós empurrarmos o rei para a última fila, né, até a fila 8, né, agora que o rei está na fila 6, né, a gente pode já fechar o rei nessa última coluna para executar o checkmate. Então, quem conseguiu encontrar esse lance, parabéns, não é um lance tão fácil de achar. Na verdade, é um lance que tem um desafio, um grau de desafio até alto, tá, gente? E acertou quem respondeu torre de Bela 4 para Gustavo 4. Olha só, pessoal. A torre em Gustavo 4 impede que o rei saia da última fila. O rei não consegue, da última coluna, né? O rei não consegue mais ir para a coluna Gustavo. Ele está preso na coluna Hector. E aí, se vocês observarem bem, né? O rei preto ele não consegue atacar a torre branca. A torre branca está na casa Gustavo 4, mas para que o rei atacasse essa torre em Gustavo 4, ele precisaria jogar o rei em Hector 5, né, para conseguir ameaçar. Mas o rei preto não tem acesso à casa Hector 5. Por quê? Porque tem a torre em Ana 5 que impede que o rei vá para essa casa. Portanto, nesta posição, lance das pretas, as pretas precisam jogar algum lance, né? E o único lance possível das pretas é movimentar o rei de Hector 6 para Hector 7. E agora o checkmate escadinha, só que uma escadinha do lado, né, gente? Uma escadinha diferente, né? Então a gente movimenta a torre que está em Ana 5 para a casa Hector 5. E aí, o checkmate novamente, pessoal. Muito bem. Parabéns para quem encontrou o checkmate escadinha, tá, gente? Esses checkmates. E esses foram os nossos exemplos, né? E a forma como a gente aprendeu esse terceiro dos 33 padrões de checkmate. Um dos mais conhecidos, o checkmate escadinha. Valeu, galera. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.